Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 20 horas e 22 minutos, no Brasil, 16 e 22. A incursão russa contra o território ucraniano é total. Provavelmente os russos vão exigir a capitulação total de Kiev. A incursão é por ar, por terra e por mar, então isso o mercado já meio que está precificando. A Nasdaq chegou a tombar horrores, já está ali um pouco acima do nível da estabilidade. O Dow Jones segue tombando menos 1,30%. A Bovespa também está tombando quase 2%, mas enfim. A BTC estressou aqui a aresta inferior desse grande retângulo de acumulação. É provável que a gente fique mais uma semana entre 45 mil dólares e testando aqui a região da nuvem de Shimoku no diário. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente estressou a lower, a gente deu uma esgarçada, mas já abriu um candle de retorno em direção à VWAP mensal, que deu uma recuada para 40.700. Então é bem possível que a BTC agora vá promover esse retorno em direção ao centro gravitacional da nuvem de Shimoku aqui no diário, para depois eventualmente testar a linha superior na altura de 42.600. Gente, a Rússia, ela subiu o tom. Nitidamente o Vladimir Putin disse que não vai aceitar nenhum nível de interferência militar da OTAN nesse imbróglio russo-ucraniano. Numa mensagem dura agora à tarde, o Putin afirmou que é uma potência hipersônica nuclear, com um discurso um pouco desconexo e claramente com um tom de ameaça. Ele pontificou que nenhum nível de intervenção da OTAN vai ser admitido ou tolerado, deixando nas entrelinhas que, se isso acontecer, o imbróglio passaria a ser de um nível acima, ou seja, fazendo referência à Rússia como uma potência nuclear. O silêncio da China e o beneplácito da China com relação à incursão russa no território ucraniano está meio que pavimentando o tapete para a China invadir Taiwan também. Hoje foi reportado que caças chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Então isso tudo está virando um grande imbróglio que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Mas o principal de toda essa história é a capa da Bloomberg, dando conta de que as criptomoedas vão ser um escape, uma ferramenta para que instituições russas e o próprio Estado russo drible as sanções que vão ser pesadas. Em 30 dias não serão admitidas qualquer transação com rublos na zona do euro e nem com os Estados Unidos. Isso vai ter um impacto na economia russa, lembrando que as mesmas sanções foram impostas contra o Irã quando do desenvolvimento lá do enriquecimento de urânio. E isso impôs uma queda de mais de 6% no PIB iraniano. Só que hoje o mundo está um pouco diferente. As criptos ainda não podem fazer as vezes das moedas fiat, mas o fato é que a BTC passa a ficar no radar das instituições russas para quitar suas obrigações globais mundo afora. Essa tensão, ela tá, na minha leitura aqui geopolítica, assumindo, escalando em nível de gravidade de forma até bizarra. Esse discurso de agora à tarde do Vladimir Putin, ressaltando que eles são uma potência hipersônica nuclear, pode ter ecoado no Ocidente com uma certa interferência, mas está muito claro que a cooptação da Ucrânia e a incursão russa em território ucraniano não vai admitir nenhum nível de interferência militar. O que fez o secretário-geral da OTAN, o Stoltenberg, afirmar que a OTAN não vai enviar tropas para o território ucraniano.
Aqui, gente, a gente tem que ponderar o que está acontecendo. O Vladimir Putin e a própria China estão invocando o princípio da autodeterminação dos povos para resolver esse imbróglio, já que existem muitos russos, a comunidade russa dentro da Ucrânia é muito grande, então por isso, com base nisso, o Vladimir Putin está promovendo essa intervenção, alegando também que esse assédio da OTAN para engrossar as fileiras dessa organização militar ocidental junto aos países que já integraram o bloco soviético também tá dentro da cesta de compensações que justificariam essa incursão. Tudo isso eu já tinha reportado aqui no canal que ia redundar em benesses para o mundo cripto. E essa reportagem da Bloomberg, a chamada é na primeira página, e uma reportagem extensa dando conta de que os criptoativos podem ser uma válvula de escape para contornar todas essas sanções que não encontram precedentes nem nas sanções impostas ao Irã quando do enriquecimento de urânio. Então, gente, eu acho que nessa conjuntura é mais arriscado ficar de fora do mundo cripto do que ficar embarcado no mundo cripto. Tem muita coisa acontecendo, tem muito ruído, tem muita interferência, mas o fato é que o nível das sanções alcançou uma escala jamais vista nem nas sanções impostas contra o Irã. Então eu acho que agora a BTC vai encontrar um interessante ponto de inflexão. O comportamento da BTC está me surpreendendo positivamente. Se vocês hão de convir que em condições normais de temperatura e pressão, a BTC estaria caindo no mínimo 15% ou 20%. E está ali muito comportada até, caindo menos 1,75%. E eu tenho para mim que todo esse imbróglio russo-ucraniano vai redundar em sérios benefícios para o mundo cripto. Não só porque as instituições russas vão ter que se valer de alternativas para quitar as suas obrigações, mas também porque agora esse beneplácito chinês em relação à conduta militarizada da Rússia contra a Ucrânia vai acabar impondo um outro ponto de inflexão da China em relação às criptos. A gente pode imaginar que essa movimentação chinesa talvez seja um passo que precede a própria invasão da China contra o território de Taiwan. Os chineses, eles nitidamente não aceitam muito bem essa liberdade que os criptoativos acabam proporcionando aos seus súditos, mas isso tudo tem o condão de redundar em grandes benefícios para o mundo cripto, já que essas sanções do Ocidente não vão deixar escapatória nem para as instituições russas, muito menos para o Estado russo. E agora os chineses, se eles levarem a cabo essa incursão contra Taiwan, muito provavelmente não vai restar outra alternativa nessa relação comercial tanto dos russos, do leste europeu, do Oriente, com o Ocidente, quanto da China, a não ser vias descentralizadas que a Web3 proporciona. Então eu já havia alertado aqui no canal muito antes dessa crise tomar esse nível de gravidade, que essas sanções, essas ameaças do Ocidente contra o sistema bancário russo, contra os meios de liquidação russo, que a Rússia se vale mundo afora, principalmente o sistema SWIFT de pagamento, ia acabar redundando em algum nível de benefício para o mundo cripto. E de repente é isso que a gente está presenciando. A web descentralizada tem o condão de proporcionar esse nível de liberdade que instituições e cidadãos podem se valer nesse novo mundo que está se desdobrando, que é a Web3, em que nenhuma Big Tech, nenhuma instituição é capaz de controlar a livre circulação de dados e riqueza. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que está muito volátil em razão de toda essa
crise geopolítica nuclear que o mundo está vivendo. Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.